Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 259 de Jujutsu Kaisen. Dessa vez não é One Piece, é Jujutsu Kaisen. Eu trouxe aqui as minhas opiniões sobre esse último capítulo que foi muito bom. E se vocês quiserem ver mais vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal, é só deixar aquele like e se inscrever no canal. Agora, bora lá para esse review maravilhoso. Bora lá para esse capítulo, porque ele já começa com Itadori e Chozo pedindo ajuda aqui para o Kamo. Porque o Chozo, ele não é um bom professor. Por ser um irmãozão muito protetor, ele não consegue explicar direito como é que funciona a convergência da técnica amaldiçoada de sangue. E aí o Kamo, ele dá toda uma explicação de é como se você estivesse entrando aqui numa piscina quente, aí você vê seus vasos sanguíneos expandindo. O Itadori acaba entendendo, só que o exemplo que ele dá é um exemplo chulo. Ele, não, é quase como se fosse dar uma mijada ali, né? Aí o Kamo fala, não, isso aí serve. E esse aqui é o primeiro ponto desse capítulo. Mas aí o Chozo vai lá e pergunta, ou fala pra ele perguntar para o seu irmãozão como é que faz a supernova. É uma técnica, e esse ponto aqui eu gostei, eu queria comentar com vocês, que é uma técnica que o Kamo fala que é muito avançada pro Itadori, já que ele só precisa do básico nesse curto período de tempo de treinamento. Mas por ter essa parte aqui do Chozo falando sobre a supernova e com o que vai acontecer com o Chozo ainda nesse capítulo, seria muito da hora se o ataque final do Itadori para derrotar o Sukuna, o ataque mais forte do Itadori para deixar o Sukuna ali só os restos, fosse a supernova do seu irmão. Pelo que a gente viu que vai acontecer com o Chozo ainda nesse capítulo. Então quem sabe o ataque principal, mesmo que não seja o ataque final, o ataque principal do Itadori para derrotar o Sukuna vai ser o Supernova. E eu adoraria que fosse isso que acontecesse. Daí nós temos uma explicação do poder do Sukuna do Fuga, que pela tradução que fizeram agora, foi traduzido como fogão. E a gente imaginava que poderia ser uma outra técnica, uma técnica do irmão do Sukuna que o Sukuna absorveu e aí ele ficou com duas técnicas, mas não. Faz parte ainda da técnica do Sukuna, que é uma técnica de cozinha realmente. E ela só pode ser usada depois que a comida, entre aspas, for preparada. Mas a gente deveria comentar que o Sukuna não é mais o rei das falácias. Na verdade, ele é o rei dos votos vinculativos. Porque desde sua luta contra o Gojo, passando por Itadori, Maki, e Uta, ele vem fazendo votos vinculativos e aqui é mais um, que é um voto vinculativo para aumentar o poder ou a chance desse ataque do Fuga acertar os seus inimigos. Então não pode usar contra vários inimigos, só pode ser usado depois dos cortes do próprio Sukuna, e aí ele ganha um poder muito maior, ou só pode utilizar depois disso. Então o Sukuna agora está se tornando o rei dos votos vinculativos. E esse quadrinho aqui que eu tô colocando aqui para vocês, ele é interessante porque a Uraumi fala que agora eles venceram, fazendo a mesma cara que o Gojo falou quando falou que iria vencer. Então aqui ela zicou. Se tinha uma chance do Sukuna vencer no final de toda essa batalha e o mangá acabar com a vitória do vilão, a Uraumi zicou. A Uraumi deu uma zica absoluta. Da mesma forma como o Gojo zicou a luta dele contra o Sukuna se vestindo que nem o Toji, e o Toji perdeu, agora a Uraumi zicou fazendo a mesma cara do Gojo dizendo que iria vencer. Porque agora o Sukuna vai perder só por causa dessa zica absoluta aqui da Uraumi nesse capítulo. Agora voltando pro capítulo, nós temos aqui a cara do Itadori ao ver, ou a reação do Itadori ao ver o seu irmão se sacrificando por si. Em um momento onde o Itadori morreria, o Chozo foi lá e fez uma redoma de sangue e acabou utilizando seu próprio corpo como escudo para que só ele morresse, seu irmão não. O próprio Itadori fala para ele não fazer isso, não se sacrificar por ele, mas é isso que um irmão mais velho faz por seus irmãos mais novos. Inclusive o Itadori e todos os fetos amaldiçoados que o Itadori ingeriu.
que é como se fosse como se seus irmãos estivessem vivos dentro do Itadori. Essa cena aqui também é interessante porque foi nessa mesa que o Chozo teve aquele primeiro vislumbre do Itadori ser o seu irmão e está entre eles ali na reunião familiar. E aqui a gente vê o Itadori sentado de um lado, o Chozo do outro. É quase como se fosse uma reunião de família, ou se concretizou aquela visão que o Chozo tinha visto da primeira vez que teve um vislumbre do Itadori ser o seu irmão. E aí ele se desculpa com o Itadori e diz que nunca mais vai deixar o Itadori sozinho, mas a gente sabe que em um determinado momento isso vai acontecer, que é nesse capítulo agora. Porque se tivesse que se sacrificar pelo seu irmão, ele faria isso e até agradece a Tsukumo por ter meio que se sacrificado por ele lá atrás, para que agora ele pudesse se sacrificar aqui na frente pelo seu irmão. E a gente tem meio que certeza que o Chozo está falando não só com o Itadori, como com seus outros irmãos, porque eles conversam ainda nesse capítulo aqui, onde esses fetos falam que tá frio, que tá meio obscuro, mas a partir do momento que eles estão conversando entre si, tá ficando mais quente, mais acalorado, como se, enquanto eles estivessem conversando, o frio não afetasse eles. Pelo menos essa é a impressão que eu tive ao ver essa cena ou esse quadro aqui. Pra gente ver o resultado final desse ataque do Sukuna no Chozo. Porque se vocês repararem, aqui é como o Chozo ficou depois de ser completamente torrado, ter o seu corpo completamente torrado pelo Fuga do Sukuna. Ele se sacrificou e realmente morreu, porque o seu corpo desaparece em cinzas ainda nesse capítulo, e esse capítulo é muito triste. Ele fala muito sobre família, irmandade, e com a aparição do próprio de um personagem ainda no final desse capítulo, que chama o Itadori de Brother. Então esse capítulo aqui foi muito emotivo, muito familiar. Continuando, a gente vê aqui a cara do Itadori ao ver o sacrifício do seu irmão. Ele fica pistolaço, mas essa raiva não demora muito, porque quando ele sai, ele vê só cinzas em volta de toda aquela área da expansão do Sukuna. E aí ele imagina que todo mundo além dele morreu no fogo do Sukuna. Então toda aquela convicção inabalável de que ele era só uma engrenagem que fazia o sistema girar acabou caindo por terra, porque ele imaginou que todo mundo tinha morrido e só sobrou ele. Só sobrou ele e o Sukuna, que logo depois já aparece na frente do Itadori mais uma vez, como aquele que foi o único, ou que era para ter sido o único a sobreviver depois daquele ataque absurdo, mas ele ainda viu o Itadori de pé. Só que não foi só o Itadori que apareceu, não foi só o Sukuna na verdade que apareceu. O Mr. Todo voltou mais uma vez para dar chibatada de negão no lombo do Sukuna. Ele veio aqui, ó, já tirando a atadura da sua mão. Será que a mão do Todo realmente pôde voltar com a energia reversa? Será que isso aconteceu? Se tiver acontecido, eu perdi uma chance muito grande de trazer um vídeo falando sobre isso. Se vocês virem nesse print aqui, ó, a última vez que, o dia que eu escrevi, na verdade, esse tema de vídeo, Todo vai voltar, Sukuna corta a mão antes de morrer, assim como Todo perde a mão, eu fiz esse título aqui no dia 21 de janeiro desse ano, aqui ó, 21 de janeiro de 2024, eu queria ter trazido um vídeo lá naquele momento onde o Higuruma atinge a mão do Sukuna com a espada do carrasco. E, como o Higuruma falou, só um toque daquela espada na alma já mataria a pessoa. Mas aí ele atinge o Sukuna e o Sukuna corta sua mão antes da técnica efetivamente passar para o seu corpo ou algo do tipo. Ou ele corta antes do próprio toque da espada em sua mão. E aí o Todo fez a mesma coisa lá com o Mahito. A técnica do Mahito ela atinge a alma também. Só que antes da mão do Todo explodir, ele arrancou a sua mão para não afetar o resto do seu corpo. E aí eu já tinha imaginado que o Todo poderia voltar, que a sua mão poderia ser trazida de volta com a técnica reversa. Só que
é dito ainda nesse capítulo é algo diferente, mas a gente vai explicar um pouco mais pra frente. Porque o Todo ainda tem a sua técnica e ele utilizou ela trocando de lugar os corvos da Mei Mei com as pessoas dentro da barreira. E aí ele pôde tirar várias delas, todas as pessoas na verdade que estavam dentro da barreira, menos Itadori e Chozo, mas porque esses dois estavam no centro da expansão de domínio do Sukuna. Então precisou do sacrifício do Chozo para que o Itadori realmente não morresse, porque eles não conseguiriam fugir, mas todos os outros que estavam aí conseguiram sair fazendo essa troca pelos corvos da Mei Mei com o Bugyugi do Todo. E aí nos é explicado que o Todo ainda sentia o seu Bugyugi dentro do seu corpo, mesmo com a sua mão daquele jeito. Aqui, essa atadura na sua mão, a gente não sabe se realmente é a sua mão que voltou ao normal, mas ele ainda usa uma atadura porque essa recuperação não foi total, ou se é só um toquinho que tem ali. Mas o Todo ainda assim pode realmente utilizar sua técnica como ele falou lá contra o Mahito, que bater palmas é só um acalentar da alma, alguma coisa do tipo. E como o GG Akutami se inspira muito em Hunter x Hunter, lá em Hunter x Hunter, quando o Netero luta contra o Meruem, ele fala que rezar é só também um acalento da alma, mas que a pessoa pode rezar sem fazer as expressões, sem tocar as mãos. Ele pode rezar internamente, e aí aquele monstrão lá do Meruem, aquela estátua zona gigante, poderia continuar atacando, mesmo que ele tivesse perdido a mão. É algo que eu imagino que o GG Akutami fez nesse capítulo aqui. E aí, eles comentam sobre o seu plano de usar o Bugyugi na batalha contra o Sukuna, mas que não era para contar pro Itadori, por causa de uma possível ressonância entre eles, onde o Itadori poderia passar informações para o Sukuna, mesmo sem querer. E aí, para que isso não viesse a acontecer, para que o Sukuna não viesse a esperar que o Bugyugi fosse utilizado nessa batalha, eles resolveram não contar para o Itadori, mas fizeram com que o plano com o Yuta fosse acionado primeiro, para depois eles poderem utilizar o Bugyugi em uma situação de emergência. E aí o Todo já chega daquela forma: meu brother, agora a situação pode melhorar. Por quê? Porque o Sukuna já saiu agora de uma expansão de domínio e não vai poder utilizar suas técnicas como normalmente ele faria. E aí agora a gente vai ter uma reutilização, uma recapitulação daquela batalha do Itadori e Todo contra o Hanami, só que agora contra o Sukuna. E aí o Todo vai poder utilizar sua técnica Bugyugi, como ele já utilizou no capítulo anterior, para salvar as pessoas, para salvar as outras pessoas. E aí o Sukuna vai entrar na chibata de mais um negão, como entrou em capítulos anteriores. Eu tô doido pra ver isso. E se vocês quiserem que eu continue trazendo reviews de Jujutsu Kaisen, comentem aqui embaixo as suas opiniões sobre esse capítulo. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos, reviews de Jujutsu Kaisen, já deixem aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos de Jujutsu Kaisen do meu canal secundário, que eu acredito que vocês vão gostar. E me despeço por aqui, um abraço e valeu!